Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo para mais uma aula aqui do nosso canal. Hoje nós vamos resolver exercícios, ok? Nós já temos duas aulas, a aula de prismas e a aula de cilindros. Então hoje a gente vai se ocupar em resolver exercícios desses dois tópicos. Exercícios esses que eu já postei para vocês tentarem fazer. E agora eu vou resolver algumas questões, né, para vocês verem mais ou menos como é aí o desenrolar desses itens aí de geometria espacial. Então vamos ver a nossa primeira questão do TD de prismas. Vamos lá, pessoal. A primeira questão diz o seguinte: para um paralelepípedo retângulo de dimensões 3, 4 e 5 centímetros, calcular a área total e B, o volume. Bem, pessoal, a figura que ele fala, um paralelepípedo retângulo, seria esse, tá certo? Então, é uma figura comum, ok? Em questões, ele é reto porque aqui, né, a altura faz com a base, com as suas bases, um ângulo de 90 graus. Então, primeiro, ele quer a área total. A área total. Pessoal, quando a questão, né, de geometria espacial pede a área total, em algumas figuras, né, é bom que você planifique, né, planifique aí a figura, ou seja, você abra a figura, né, rasgue aqui a figura e planifique, coloque no plano, tá certo? Só que algumas figuras, como essa daqui, tem como você fazer, tá, sem precisar planificar. Você vai precisar utilizar um pouco da sua imaginação. Então, quando ele está pedindo a área total, é a área de cada uma das faces somadas, né? Somar a área de cada uma das faces, ok? Então, você tem aqui, ó, essa face aqui, de lado, aqui na lateral da caixa, é um retângulo de lados, né? 4 e 3. Então, você vai calcular a área desse retângulo. Certo? A área desse retângulo, a área de um retângulo, base vezes altura, 4 vezes 3, 12. Ok? Então, calculei a área de um ladozinho aqui dessa caixa, tá certo? De uma face, né? Agora, observe que essa face da caixa é igual a essa daqui, ó. É igual a essa daqui. Precisa ter uma imaginação muito apurada para observar isso, tá certo? Você tem aqui, ó, duas faces iguais, de lados, né, 4 centímetros por 3. Então, esse aqui é 12, esse aqui também é 12. Então, do outro lado lá, eu tenho mais uma face que mede 12. Tá certo? Vamos aqui agora para a parte de cima. Olha, aqui em cima você tem um retângulo aqui bem grande da caixa, parte de cima da caixa, que é igual, né, à parte de baixo. Certo? Então, se eu for calcular a área aqui da parte de baixo, eu vou ter um retângulo, olha aqui, um retângulo, de lado 5 e o outro lado 4. Então, a área desse retângulo é 5 vezes 4. Que dá 20. Isso o retângulo de baixo. E o de cima é a mesma medida, né? A caixa é reta, então tem mais 20 aqui. Tá certo? E agora faltou o que para nós? Faltou a parte de trás e a da frente, né? Partezinha de trás, ó, tá? Partezinha de trás e a parte da frente. Então, o retângulo da parte da frente, 5 vezes isso aqui, né? 5 vezes 3. Esse ladozinho aqui mede 3. Então, a área do retângulo correspondente à parte da frente é 5 vezes 3, que dá 15. A parte da frente é igual à parte de trás, ou seja, tem mais 15 também lá na parte de trás. Ok? Então, calculamos a área de todos os retângulos, tá certo? Agora basta eu somar, ok? Somar esses valores aqui, ó. Aqui dá 24, 40 e aqui 30. Então, fazendo aqui, ó, 24
mais 40, mais 30, dá 694. 94 centímetros quadrados. Tá? Quando se trata de área, é medida quadrada. Ok? Então tem até uma formulazinha aqui, né, de você calcular a área do paralelepípedo, a área total de um paralelepípedo reto retângulo, mas é melhor que você saiba como é que faz, né? O que você está fazendo, né? Do que você memorizar a fórmula. Então você vai calcular a área de todos os retângulos que compõem aí essa figura, ok? Então toda vez que for a área total ou área lateral, você vai ter que planificar, a não ser que dê para você imaginar, né, e observar as áreas que você vai ter que calcular, ok? Então, área total, 94 centímetros quadrados, ok? Vamos agora para o volume, né? O item B pede o volume. Item B, que é o volume dessa figura aí. Ora, o paralelepípedo reto retângulo é um prisma. Tá? Um prisma de base retangular. Tem um retângulo aqui embaixo, um retângulo em cima. Então, para calcular o volume de um prisma, você vai fazer a área da base vezes a altura. Então, o volume vai ser... Quem é a área da base? Quem é a base aqui? Ó? Seria a parte de baixo, que é um retângulo que mede 5 vezes 4, né? A área dele é 5 vezes 4. Então, a área da base, ó, 5 vezes 4. Vezes a altura. A altura é a distância entre as duas bases, tá? Seria essa medida aqui, ó, que é a mesma essa daqui. Tá em perspectiva aqui. Então, seria 3. 5 vezes 4 vezes 3. Então, o volume de um paralelepípedo reto retângulo é o produto das suas dimensões. Ok? 5 vezes 4 vezes 3. Então, o volume seria 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 centímetros cúbicos. Quando se trata de volume, volume é uma medida cúbica. Tá certo? Então, aqui está a área total. Dá um pouco mais de trabalho a área total, né? Já que eu fiz sem a fórmula, mas o volume é só aplicar a formulazinha do volume de um prisma. A área da base, que nesse caso era um retângulo, vezes a altura do prisma. Ok? Vamos lá para a nossa segunda questão? Bem, pessoal, a questão 2 diz o seguinte: determinar a área lateral do prisma triangular regular, cuja aresta da base mede 5 centímetros e a altura 10 centímetros. Ok, pessoal, então para essa questão, está a figura, né? A questão também está a figura, e ele fala que é um prisma triangular regular. Pessoal, toda vez que a questão disser que é regular, é um prisma hexagonal regular, um prisma pentagonal regular. Quando ele trouxer essa palavra regular, ele está ali dizendo que a base, todos os lados aqui são iguais, tem a mesma medida. Então, quando ele diz que esse prisma aqui é um prisma triangular regular, e ele diz que o lado, uma aresta da base mede 5, é porque as outras arestas também medem 5, tá certo? Então, mede 5 essa aqui também mede 5, essa também mede 5 centímetros, ok? Então, figura regular quer dizer que a base, né, tem todos os lados iguais, ok? E a altura aqui, 10 centímetros. Então, ele quer que você calcule a área total desse prisma. Olha, pessoal, a área total vai ser composta pela área lateral mais a área das duas bases, tá certo? Para um prisma, a área lateral vai ser sempre um retângulo, tá certo? Se eu for aqui planificar essa figura, né, se eu for abrir aqui essa figura, eu teria algo assim, ó, teria a lateral dessa forma aqui, ó. Observem aqui, ó. Essa seria a figura lateral aqui. Se eu fechar, trouxer essa lateral para cá e essa para cá, eu fecho aí o triângulo, faço o prisma triangular, tá certo? Esse lado aqui, ó, da planificação corresponde a isso aqui, ó, esse lado aqui, tá certo? Então esse lado aqui, ó, ele mede, né, 10
centímetros, ok? E cada um desses tracinhos aqui, ó, essas separações, é o lado do triângulo. Aqui é um lado do triângulo, aqui é o outro lado e aqui é o outro lado, tá certo? Compreenderam aí a questão da planificação? Então você tem aqui três ladozinhos aqui de 5 centímetros, ok? Então no retângulo aqui todo da área lateral, ele está medindo aqui 15 centímetros, certo? Ok? Então, quanto é que mede a área lateral desse prisma? Esse aqui é um retângulo, tá certo? Que é 10 vezes 15. Ok? 10 vezes 15 dá 150 centímetros quadrados. Ok? Então, vamos agora para mais uma questão, agora uma questão de cilindros. Bem, pessoal, vamos aqui fazer a questão de cilindros. Fazer logo a primeira questão. Fala o seguinte. O diâmetro da base de um cilindro reto é 12 centímetros e a altura é 5 centímetros. Calcule sua área total. Ok, pessoal? Então a figura da questão seria essa, né? Um cilindro cujo diâmetro da base mede 12 centímetros e a altura 5 centímetros. Então, como é que eu vou calcular aqui a área total desse cilindro? Então, eu vou planificar essa figura, tá? Só para fazer a explicação aqui para vocês, ó. Planificando aqui, o cilindro, né, como eu falei durante as aulas, o cilindro ele é um caso particular de prisma, tá? Ele é um prisma de base circular, ok? Então, assim como o prisma, a área lateral dele vai ser sempre um retângulo, ok? Vai ser sempre um retângulo. Esse lado aqui do retângulo vai coincidir com a altura, que é 5 centímetros, e esse lado aqui, ó, coincide com o comprimento da circunferência, ou seja, esse lado aqui, ele vale 2πr, que é a formulazinha do comprimento de uma circunferência, tá certo? Então, qual é o comprimento dessa circunferência? A circunferência tem diâmetro 12, então, ó, o raio dela é a metade, está na metade aqui. O raio dela é 6 centímetros, tá certo? Então, esse lado aqui vai medir 2 vezes π vezes 6, porque o raio é 6, então 2 vezes 6, 12. Então, 12π. A questão não dá o valor de π, poderia ter dado 3, 3,1, 3,14, mas como a questão não dá, eu vou manter esse π aqui na resposta, tá certo? Então, esse lado aqui mede 12π, esse lado aqui mede 5 centímetros. Então, a área lateral desse cilindro vai ser aqui, ó, 12π vezes 5. Então, a área lateral vai ser 12 vezes 5, 60. Então, a área lateral, 60π. Ok? A questão quer a área total. Então, eu tenho uma área lateral, falta agora a área das bases. A área da base é a área desse círculo. A área do círculo é πr². Como eu sei o valor do raio, que é 6, seria π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, então aqui ficaria 36π. Essa base mede 36π. Essa base também 36π centímetros quadrados. Não esquecer aqui da unidade, centímetros quadrados. Ok? Então, quem é que vai ser a área total? A área total é somar tudo, tá? 36 mais 36 mais 60. Dá 72 mais 60, 132π centímetros quadrados, né? Tem um π aí na resposta porque a questão não falou de valor de π, então ela fica como sendo uma constante, tá certo? Então, para a área lateral do cilindro, você planifica para visualizar melhor, né? Lógico que com a prática você não vai precisar planificar, você planificando aqui, ó, esse lado vai ser 2π vezes o raio e esse lado é a altura do cilindro. Como a questão deu o diâmetro, o raio é a metade.
Então, 2 vezes 6, né? 12π. 12π vezes 5, 60π. Então, teríamos a área lateral como sendo 60π. E agora a área da base, né? A base é um círculo de raio 6. Então, 6 ao quadrado, 36. 36π. Como são duas bases, né? Isso aqui vai dar 72. 72 mais 60, 132π centímetros quadrados. Ok? Vamos ver mais uma questão de cilindro para a gente encerrar essa aulazinha de exercícios. Ok, pessoal, vamos aqui fazer a questão número 11 do TDzinho lá de cilindros. Diz o seguinte: um reservatório para álcool tem a forma de um cilindro reto, com 16 metros de altura e 8 metros de diâmetro da base. Qual a capacidade em litros do reservatório? Ok, pessoal, vamos lá. Essa é a figura da questão. Temos um cilindro de 8 metros de diâmetro, tá? Por 16 de altura. A questão quer saber a capacidade em litros desse cilindro. Então, quando se fala em capacidade, está se falando de volume, tá certo? Volume é uma unidade de capacidade, tá certo? Então, ele quer que você calcule o volume disso aqui em litros. Primeiro vamos calcular o volume e esquecer essa unidade litro, tá? Vamos utilizar aqui a unidade metro mesmo, no final eu faço a transformação, tá certo? É uma questãozinha muito parecida com as questões do Enem, ok? Que traz uma situação real, tá certo? De um armazenamento desse combustível. Então vamos lá. Calcular o volume de um cilindro, né? É a mesma coisa de calcular o volume de um prisma, já que o cilindro é um prisma de base circular. Ou seja, vai ser a área da base vezes a altura. A base é um círculo de diâmetro 8. Mas se o diâmetro é 8, né? O raio é 4 metros. Então o volume vai ser a área do círculo, π vezes r ao quadrado, vezes 4 ao quadrado, vezes a altura é 16. O nosso volume vai ser π. Como a questão não deu o valor do π, e eu vou ter que expressar esse valor em litros, eu vou utilizar o π aqui como sendo igual a 3, tá? Também para facilitar os cálculos, tá certo? Então, esse π vai valer 3. Então, 3 vezes 4 ao quadrado, 16, vezes 16. Ok? Vamos fazer essa contazinha ali, ó. 3 vezes 16 vai dar 48. 48 vezes 16. Foi essa continha aqui. 48 vezes 16. 7. Ok? 768. Então, o volume aqui é de 768 metros cúbicos. Ok? 768 metros cúbicos. A questão que é a resposta em litros. Então, a relação entre metro cúbico e litro é uma relação que você não pode esquecer, né? Uma relação que você vai precisar lembrar, né? Até a prova do Enem, essa relação, porque é muito cobrada, tá certo? Olha, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Só isso, facinho de lembrar. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Quando se fala de 1 metro cúbico, você imagina um cubo que tem 1 metro de comprimento, 1 metro de largura e 1 metro de altura. Aí você tem 1 metro cúbico. Nesse cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, cabem 1000 litros. Tá certo? Então, 1 metro cúbico, 1000 litros. Você poderia fazer uma regrazinha de 3 para saber quanto é que é 768 metros cúbicos em litros. Mas é só fazer assim, ó. Ora, se 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 768 metros cúbicos equivale a 768 mil litros. Ok?
Só trocar a palavra metro cúbico por 1000 litros. Mas se eu disser quanto é 15 metros cúbicos em litros, tira a palavra metro cúbico e coloca 1000 litros. 15.000 litros. Muito simples. Ok? Então, dentro desse cilindro cabem aí uma capacidade, ele tem uma capacidade de 768.000 litros. Ok, pessoal? Encerra aqui nossa aula de exercícios. Até a próxima. Valeu. Tchau.